Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas do setor externo do Banco Central. Estamos aqui com Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatística do BC. O Renato vai fazer uma abertura, detalhar os dados e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Renato. Ivone, bom dia a todos. O Banco Central hoje divulgou, então, os resultados, os dados das estatísticas do setor externo, né, com o fechamento do ano de 2024, e a gente vai aqui comentar um pouco. Começando pela tabela 1, a gente vê que em 2024, ou melhor, a gente vê que no mês de dezembro de 2024, primeiro, houve um déficit de 9 bilhões de dólares, que foi 3,4 bilhões de dólares maior que o déficit observado em dezembro de 2023. Né? Naquele mês, o déficit havia sido de 5,6 bilhões de dólares. Então, teve um crescimento então, no déficit do mês de dezembro para dezembro agora de 2024. Quando a gente olha o acumulado, né, o resultado acumulado do ano de 2024, nos 12 meses, em 2024 teve um déficit de 56 bilhões de dólares, equivalentes a 2,55% do PIB. Esse déficit em 12 meses, até novembro, havia sido de 52,5 bilhões de dólares, ou 2,38% do PIB. E nos 12 meses de 2023, no ano de 2023, as transações correntes tinham sido deficitárias em 24,5 bilhões de dólares, equivaliam a 1,12% do PIB. E o que explica esse aumento, né, do déficit de 2023 para 2024? Nessa comparação, nós vemos que o déficit em transações correntes aumentou em 31,5 bilhões de dólares e, de modo geral, o que motivou essa diferença foi o aumento da demanda por bens e serviços do exterior, né, de forma geral, e ele pode ser visto na balança comercial e na conta de serviços. Na balança comercial, né, que ela é normalmente superavitária, continuou sendo, né, o que a gente viu foi uma redução do saldo, né, o saldo, o superávit, que em 2023, né, havia sido 26,1 bilhões maior do que o superávit agora em 2024. Só para ver os números, né, a gente teve um superávit de eu falei a diferença, na verdade. Peraí. Tem que olhar para a tabela, senão eu começo a confundir os dados. Perdão. O superávit na balança comercial este ano foi de 66,2 bilhões e ele havia sido de 92,3 bilhões de dólares no ano passado. Então, de fato, uma redução de 26,1 bilhões de dólares do acumulado no superávit comercial do ano passado para o superávit comercial agora em 2024. Só para entender, Renato, 2024 em relação a 2023, né? Isso. 2023 foi 26,1 bilhões de dólares maior o superávit acumulado em 12 meses. Tá? Na conta de serviços, né, aí acontece um pouco diferente, a conta de serviços é deficitária, normalmente, né, e nessa conta o que a gente teve foi um aumento do déficit, e esse aumento do déficit foi de 9,8 bilhões, quando a gente compara o acumulado em 2023 com o acumulado em 2024. Em sentido contrário, ou seja, compensando parcialmente esses dois efeitos que contribuíram para a elevação do déficit, outros dois efeitos que contribuíram em sentido oposto, né, foram a redução do déficit na renda primária e o aumento do superávit na renda secundária. Claro, esses dois efeitos não foram suficientes para compensar totalmente, por isso no todo houve um aumento do déficit na entrada dos correntes, mas nesses dois efeitos aqui, o efeito foi contrário,
e a gente teve um aumento, uma redução do déficit na renda primária, uma redução de 4,1 bilhões de dólares, e na renda secundária, um aumento do superávit, né? Um aumento pequeno de 367 milhões de dólares. Tá? Passando ainda olhando a visão nessa primeira visão geral, na tabela 1, passando aqui para os dados de investimento estrangeiro, a gente vê que os ingressos líquidos de investimento direto no país totalizaram 2,8 bilhões em dezembro, e foi um resultado melhor que o de dezembro do ano passado, né, do ano anterior, né, 2023, quando havia sido registrado em dezembro uma saída líquida de 2 bilhões de dólares. Então, passou de dezembro, comparativamente a dezembro, 2023 tinha sido uma saída de 2 bilhões, agora um ingresso líquido de 2,8 bilhões de dólares em investimento direto no país. Esse ingresso líquido é o maior para mês de dezembro desde dezembro de 2019. Né? A diferença foi pequena, né? Em dezembro de 2019, na verdade, os dois números são 2,8 bilhões, se a gente considerar uma casa depois da vírgula. Abrindo mais casas, em dezembro de 2019, tinha sido um déficit, tinha sido ingressos líquidos de 2,825 bilhões, né, 2,825, e agora ingressos de 2,765. Então, pequena diferença, mas havia sido um pouco maior em dezembro de 2019. No acumulado do ano de 2024, os ingressos líquidos de investimento direto no país somaram 71,1 bilhões de dólares, que equivalem a 3,24% do PIB. Esse saldo foi 13,8% maior que o alcançado no acumulado do ano de 2023, quando os ingressos haviam atingido 62,4 bilhões de dólares, ou 2,85% do PIB. Esses ingressos líquidos de IDP, né, acumulados no ano, em 2024, foram os maiores desde 2022. Tá? Maiores só de 2 anos atrás. Olhando um pouco os investimentos em carteira, né, no mercado doméstico, houve saídas líquidas de 12,6 bilhões em dezembro de 2024, com saídas líquidas de 8,1 bilhões de dólares em ações e fundos de investimentos e de 4,5 bilhões de dólares em títulos de dívida. Em dezembro de 2023, um ano antes, né, as saídas líquidas desses instrumentos, né, considerando tanto ações, fundos quanto títulos de dívida também, tudo junto, as saídas líquidas haviam sido de 599 milhões de dólares. No ano, né, no acumulado do ano, os investimentos de carteira no mercado doméstico tiveram saídas líquidas de 4,3 bilhões de dólares, sendo que tivemos saídas líquidas de 17,1 bilhões em ações e fundos e ingressos líquidos de 12,9 bilhões em títulos de dívida. Então, movimentos bem distintos, né, conforme os instrumentos. Em 2023, no acumulado de 12 meses, o resultado líquido havia sido de ingresso, né, um ingresso líquido de 10,6 bilhões de dólares, com ingressos líquidos em 2023 de 803 milhões em ações e fundos e de ingressos líquidos também de 9,8 bilhões em títulos de dívida. Bom, esse era o resumo, né, a visão geral das estatísticas dos dados de encerramento do ano. A gente pode ver um pouco com mais detalhe as tabelas agora em algumas das contas. Começando pela tabela 3, na conta de serviços, a gente vê ali um déficit de 4,6 bilhões em dezembro. Esse déficit foi maior que o observado em dezembro de 2023, quando havia sido de 3,6 bilhões de dólares.
No acumulado do ano, né, o déficit na conta de serviços em 2024 foi de 49,7 bilhões de dólares, com um aumento de 24,7% em relação ao déficit acumulado em 2023, que havia sido de 39,9 bilhões de dólares. Esse déficit em serviços, na conta de serviços acumulado no ano, em 2024, é o maior desde 2014, quando havia sido de 57,1 bilhões de dólares. Entre, olhando as principais rubricas, né, dessa conta, da conta de serviços, nós vemos que a rubrica de transportes foi a que mais contribuiu em termos absolutos para o déficit acumulado em 2024. O déficit nessa rubrica foi de 15,1 bilhões de dólares e teve um crescimento de 18,8% em relação a 2023. Em seguida, o aluguel de equipamentos, que foi deficitário em 10,9 bilhões de dólares, os serviços de propriedade intelectual, com déficit de 8,7 bilhões de dólares, e as viagens internacionais com saldo deficitário aí de 7,5 bilhões de dólares. Entre essas rubricas, a que teve maior variação, né, em termos percentuais, em termos relativos, relativamente ao ano anterior, foi a de serviços de propriedade intelectual, cujo déficit cresceu 59,2%. Esses serviços incluem as empresas de streaming, né, de conteúdo, de vídeo, de áudio, e também empresas de serviços de distribuição de software também. Viagens internacionais, as receitas acumuladas no ano, né, são os gastos de turistas estrangeiros no Brasil, foram novamente as maiores da série, né? As receitas acumularam no ano 7,3 bilhões de dólares. E pelo lado das despesas, ou seja, os gastos de brasileiros em viagens no exterior, no acumulado do ano, tivemos 14,8 bilhões de dólares, que é o maior valor da série no acumulado do ano desde 2019, quando essas despesas haviam totalizado 17,6 bilhões de dólares. Podemos passar para a renda primária. Na renda primária, em dezembro, teve um déficit de 9,1 bilhões de dólares, que foi 13,8% menor que o registrado em dezembro do ano anterior, quando o déficit havia sido de 10,6 bilhões de dólares. No acumulado, 12 meses, o déficit em 2024 foi de 75,4 bilhões de dólares, 5,1% a menos que em 2023, quando havia sido de 79,5 bilhões de dólares, ou seja, teve teve uma redução no déficit na renda primária. Abrindo nos componentes, né, a gente vê que em lucros e dividendos, que dizem respeito ao investimento direto e ao investimento de carteira, as despesas líquidas foram de 45,6 bilhões de dólares em 2024, um volume 8,9% menor do que em 2023, quando esse volume se situou em 50 bilhões de dólares. Nos juros, né, as despesas líquidas totalizaram 30,3 bilhões de dólares em 2024 e tendo aumentado aí 1,9% em relação aos 29,7 bilhões de dólares em 2023. Em seguida, na conta de capital, né, na tabela 6, né, houve um déficit de 16,3 bilhões no acumulado do ano em 2024, volume que foi 43,1% maior que o registrado em 2023. Aí um crescimento significativo, então. Podemos passar para a tabela 8, né, ver um pouco mais de detalhe aí os dados de investimento direto no país. Entre os componentes do investimento estrangeiro, né, no ano de 2000, no resultado acumulado aí de 2024, sobressaíram os ingressos relativos ao reinvestimento de lucros no Brasil,
que somaram 33,2 bilhões de dólares e foram 57% maiores do que em 2023. Em seguida, os ingressos líquidos em participação no capital, excluindo os reinvestimentos de lucros, eles somaram 26,9 bilhões de dólares e foram 15,2% menores que em 2023. E depois, por fim, os empréstimos intercompanhia, que tiveram ingressos líquidos de 11 bilhões de dólares e foram 14,6% maiores que em 2023. Por fim, né, no final, mas da penúltima informação para vocês, no investimento, nos investimentos em carteira, a gente já deu uma olhada. Tivemos saídas líquidas ali de 4,3 bilhões de dólares no acumulado do ano. Então, já um pouquinho, tabela 8, não, tabela 10, perdão. Saídas líquidas no ano, né, de 4,3 bilhões de dólares. No ano de 2023, haviam sido ingressos líquidos de 10,6 bilhões de dólares. É uma inversão, então, né, de ingressos líquidos para saídas líquidas. Vocês sabem que esse dado, o investimento de carteira costuma mostrar bastante volatilidade, né, de um período para o outro, é normal passar de ingressos para saídas e vice-versa. Assim como também tínhamos visto no ano passado, os comportamentos foram bem distintos entre as duas categorias, né? As saídas líquidas de 17,1 bilhões em ações e fundos de investimento, e ingressos líquidos de 12,8 bilhões em títulos de dívida. Aí, por fim, agora sim, né? As taxas de rolagem que a gente vê na tabela 15, nós fecharam o ano de 2024 com 106%, com parciais de 182% nos títulos de dívida e 94% nos empréstimos externos, né? Então, esses percentuais alcançados aí no ano mostram que as empresas brasileiras, de forma geral, continuaram com bom acesso à captação de recursos no mercado internacional. E, bom, eram essas as informações que eu tinha para comentar. Passo de volta a palavra para a Ivone e a gente abre para as perguntas. Muito obrigada, Renato. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, eu peço, por gentileza, que acione aqui a mãozinha. Eu vou abrir o microfone e é importante que vocês depois se identifiquem na hora da pergunta e abaixe a mãozinha depois que fizer a pergunta. Eu vou passar aqui para a Roberta. Oi, Roberta, bom dia. Ouvindo? Alô, tá me Agora sim, ouvindo? Roberta. Tá. Agora sim, estou Perdão. te ouvindo. Tá. Roberta Ribeiro, da Gazeta do Povo. É uma pergunta simples, na verdade, para saber se esse ano esses já são os números finais ou se vai haver alguma revisão, porque ano passado teve uma revisão, inclusive, dos meses. É possível isso ou como é que vocês veem? Assim, Oi, Roberto, obrigado pela pergunta. A gente não tem revisão programada, assim, em dois sentidos. A gente não tem revisão regular dos dados, assim, no sentido de que não é como as contas nacionais, por exemplo, que o IBGE divulga uma primeira divulgação e já sabendo que haverá uma segunda, uma terceira publicações. Esse dado é o que nós temos disponível, né? Ele está sempre sujeito a uma revisão ordinária, né? O Banco Central tem uma política de revisão de estatísticas, está disponível no nosso site. Então, assim, pode haver revisão em função de ou dados melhores que surjam ou algum problema que possa ocorrer, mas a estatística como um todo não tem uma revisão programada para ser feita. Existe assim na parte de lucros, né, as receitas e despesas, elas têm uma revisão a partir das informações do Censo de Capitais Estrangeiros
e da pesquisa de capitais brasileiros no exterior. Mas é uma parte, né, uma parte específica do conjunto de dados aí do setor externo. Outras revisões podem acontecer também, quer dizer, assim, a gente, né, você olhar essa política de revisões de estatística, das estatísticas nossas, sempre existe a possibilidade de revisões assim, extraordinárias, que em função de algum aspecto metodológico que possa pode ter pode ter encontrado, digamos, uma solução mais que se mostra mais acurada do que outras que vinham sendo utilizadas, então eventualmente isso dá ensejo a uma revisão extraordinária, mas a gente não tem uma previsão de revisão, de nova divulgação desses dados nos próximos meses. Okay? Tá certo. Obrigada. Vou passar agora aqui para a Marcela. Oi, Marcela, bom dia. Eu não estou ouvindo vocês mais, não sei se meu áudio está bom, se alguém pudesse. Está me ouvindo agora? Estou, perfeito. Eu tenho algumas Eu já ouvi. perguntas. A primeira delas é em relação ao comportamento do câmbio no mês de dezembro, que foi um mês de muita volatilidade, aumento dos prêmios de risco. Eu me lembro que na coletiva do RTI, o então presidente Campos Neto comentou que as empresas estavam aparentemente remetendo mais lucros para fora. Algumas pessoas até tentaram estabelecer uma correlação desse movimento com a atividade econômica mais forte no ano passado do que o inicialmente estimado. Mas aqui na tabela 4 a gente vê que a remessa de lucros e dividendos ficou até ligeiramente inferior à verificada em dezembro de 2023. Então, eu queria saber se a gente pode descartar essa hipótese aí como um dos fatores que, enfim, impactaram fortemente o comportamento do dólar. E também queria checar na tabela dos investimentos em carteira doméstica, tabela 10, procurei na série histórica, essa saída de 12 bi em dezembro, a segunda pior da série, só perdendo para a declaração da pandemia, em março de 2020. Renato, o senhor acabou de ressaltar aí que é muito volátil, né, o comportamento dessa linha, mas eu queria saber se ela sofreu aí na esteira do anúncio do pacote fiscal, se a gente pode estabelecer essa correlação. E, Marcelo, obrigado pelas duas perguntas. Sobre as remessas de lucros e dividendos, sim, você fez observações corretas com os dados. Assim, de fato, teve vamos dizer, as remessas de lucros e dividendos em dezembro de 2024 foram até menores do que em dezembro de 2023, mas se você olhar a série ao longo do ano, né, ela teve essa de dezembro foi bem mais significativa do que nos meses precedentes. Então teve sim, tem um certo aumento nessas remessas no final do ano, teve agora em dezembro, mas eu não sei se talvez não explique tudo, né? Talvez não explique totalmente o movimento de câmbio. Um outro fator é o que você mencionou, a gente teve um volume grande de saídas de investimento portfólio em dezembro. As razões, assim, é difícil apontar razões, né? Assim, quer dizer, por quê? Assim, claro, você tem fatores de incerteza ou de risco, né, que motivam movimentações no portfólio dos investidores. Esses investidores eles olham não só o que acontece no mercado interno, mas, claro, nos mercados internacionais, e eles avaliam a conveniência, o interesse em manter o recurso em determinada economia ou em transferir ou em repatriar os recursos que eles um dia investiram, né? Mas é difícil, assim, claro, você tem fatores que contribuem para uma percepção de risco, para
sei lá, uma maior volatilidade, uma maior incerteza, e você tem outros fatores que, ao contrário, estão constantemente contrabalançando esses efeitos e atenuando ou invertendo as tendências. Então, assim, tem um conjunto de fatores que são considerados pelos investidores, claro, e a gente pode, é fácil imaginar vários fatores aí que contribuíram, mas a gente não tem, assim, a gente não tem como apontar uma causa específica, um fator específico para essa saída mais acentuada que houve em dezembro e no ano acumuladamente em relação ao anterior também. Okay? Obrigada, Renata. Eu vou passar agora para o Gabriel. Oi, Gabriel, bom dia. Pessoal, Gabriel Shinohara do Valor. Estou te ouvindo muito baixo, Gabriel. Toda coletiva é o mesmo problema. Agora melhorou um pouquinho? Tá, posso aguardar. Tá bem baixo. Melhorou um pouquinho agora? Continua baixo. Você consegue falar um pouquinho mais alto ou aumentar o som? Acho que eu consigo ouvir, Gabriel, mas se precisar, a gente pede para você repetir. Gabriel agora fechou o microfone. Deixa eu abrir novamente. Oi, Gabriel. Oi. Vou falar Você mais fechou alto. seu microfone. Agora estamos te ouvindo. Tá ótimo. Beleza. A primeira pergunta sobre o IDP e as contas e as transações correntes de modo geral. O IDP está em 70 bi, né, 71 bi, e as transações correntes mais que dobraram em comparação 23 com 24. Queria saber se tem uma variação se as contas externas continuam saudáveis e se, considerando que o IDP é suficiente para cobrir, né, esse déficit. Aí a segunda questão, na tabela 3, o senhor destacou o déficit de transportes, né, o aluguel de equipamentos e o serviço de propriedade intelectual. E eu queria saber se a gente pode relacionar esses números maiores, déficits maiores, com a atividade econômica mais forte que a gente teve no ano passado. E uma dúvida técnica aqui na tabela 10, queria saber a diferença entre os números que estão no memo ali, no final da tabela, e o número total que está na linha 10. Que diferença metodológica tem, o que entra numa conta e não entra na outra. Obrigado. Tá. Deixa eu ver se eu não esqueço as perguntas. Bom, vamos começar por trás, pela última, e aí talvez você me repita o começo. Mas, não, lembrei da primeira. Primeira, você falou vamos dizer, você tem o déficit de transações correntes, que aumentou, e você teve esse volume de investimento direto, né? Sim, a gente vê que os ingressos líquidos continuaram suficientes para o financiamento das transações correntes, tem sido assim, né? É sempre importante, talvez, assim, um comentário, para dizer um comentário positivo, a gente é sempre importante ver que os investimentos, os ingressos de investimento estrangeiro se mantêm ao longo do tempo, né? Tem se mantido bastante robustos e isso traz uma segurança para a cobertura dos déficits em transações correntes. A gente não vê nada diferente nesse sentido. Sobre os serviços de propriedade intelectual, eu não sei se eu entendi totalmente, mas se faltar alguma coisa, você me fala. Você comentou, quer dizer, assim, eu comentei primeiro que teve um crescimento importante, né, nessa rubrica, e você pediu para eu associar isso com o comportamento da economia. Acho que, sim, pensando aqui nos dois componentes mais importantes dentro dessa conta, dessa rubrica, um deles é o uso de softwares, né, e eu acho que faz sentido
de alguma forma, correlacionar isso à atividade econômica, quer dizer, você tem as empresas, né, a economia vai bem, são novas empresas entrando no mercado, tem outras empresas crescendo, o uso de softwares tende a aumentar, faz sentido que você tenha uma correlação. A parte de streaming, sim, de certa forma também, né, porque, vamos dizer, esse a gente imagina um uso mais pessoal, um uso, né, das famílias, as famílias para contratarem esse serviço. Aí eu acho que talvez a gente possa só abrir dois fatores importantes. Um é a renda das famílias, claro, à medida que a família tem mais renda, ela pode, né, ter mais acesso a esse tipo de serviço, ela pode ter mais condição de buscar esse tipo de serviço, porque são serviços pagos. E, enfim, como vocês sabem, né, a gente complementa o acesso que a gente tem à televisão, à música, né, usando serviços como esses, e à medida que aumenta a renda disponível, isso tende a aumentar. Mas um outro fator que também existe, bastante importante, é uma mudança de hábitos que existe, né, na população. Então, anos atrás, as pessoas assistiam TV, né, canais abertos, passaram a ver canais por assinatura, e agora o serviço de streaming. Então, existe uma mudança de comportamento aí por trás. Não sei se eu cobri totalmente a segunda parte da tua pergunta. Se não fosse, por favor, você me avisa. E, por último, a questão da linha 10, né? Bom, deixa eu ver, sim. Nos investimentos de carteira, né, eles podem ser negociados tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Aqui embaixo, a gente destaca as operações que foram contratadas no mercado doméstico. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Quer dizer, eu acho que é isso, só, não, só esse o ponto. Não, é só isso. Quer dizer, você lá na tabela 10, você tem aqui investimentos. Primeiro, em cima você tem um grande total, né? Receitas, despesas, em todos os instrumentos, em todos os mercados. Aí você tem a abertura na parte superior da tabela, então, digamos, fora o memo, né, da parte do memo para cima, as aberturas ali estão principalmente primeiro, né, nos instrumentos, né? Então, ações, fundos de investimento, títulos de dívida. E aí você vê que em cada um dos instrumentos você tem mercado doméstico e mercado externo. O que a gente faz no memo é juntar tudo que é mercado doméstico, né, e juntar tudo que é mercado externo, é melhor. A gente separa o mercado doméstico, então lá embaixo está tudo que é tudo que foi feito no mercado doméstico, e então apartando, né, excluindo as operações ocorridas no mercado internacional. A gente tem, aí sim, aí faz novamente a abertura entre os instrumentos, né? Mais exclusivamente já olhando para o mercado doméstico. Essa é a diferença, a distinção entre a parte de cima e a parte de baixo da tabela. Tá? Não sei se eu respondi completamente, Gabriel. Você escreveu aqui. Saber se o comportamento do serviço de aluguel de equipamento de transporte. Ok. Deixa eu entrar no chat, cadê onde que eu vejo? Aí ele parece só, tá? Está relacionado à atividade econômica mais forte? Sim, sim, sim. Ambas as atividades, né, são ambos os serviços estão muito relacionados à atividade econômica, às importações, né? A gente pode relacionar, por exemplo, o aluguel, os transportes, né, ao crescimento das importações de bens, né, que a gente viu lá na balança comercial, por exemplo. O aluguel de equipamentos, claro, está associado à atividade econômica também, né? À medida que a atividade econômica se aquece, as empresas buscam ampliar necessitam de mais equipamentos, se ampliam o gasto nessa rubrica. Acho que é isso, Gabriel.
Obrigada, Renata. Eu vou passar agora para a Natália. Oi, Natália, bom dia. Oi, Natália? Natália. Oi, agora acho que vocês estão me ouvindo, né? Natália Garcia da Agora sim. Folha. Baldini, são duas perguntas, por favor. No último RTI, o BC ele projetava, né, um déficit nas transações correntes de 54 bi. Tem uma diferença pequena do resultado, né, que vocês apresentaram hoje, mas eu queria saber, na avaliação de vocês, a que se deve essa pequena diferença. E com relação a criptoativos, na tabela 6, queria também uma análise sua e uma pergunta mais técnica. Stablecoins estão incluídas nessa categoria? Eu não me recordo. Obrigada. Olha, sobre a projeção, Natália, obrigado pela pergunta também. Sobre as projeções, assim, elas ficaram próximas, né? Bastante. O resultado acabou sendo bem próximo do previsto lá previsto e divulgado no relatório de inflação. É outra equipe que faz, não é a nossa, não é aqui no nosso departamento, é um outro departamento. Mas eu não saberia distinguir o que justifica a diferença, mas claramente, assim, a diferença foi muito pequena. Eu diria que foi uma projeção muito próxima muito próxima do resultado ocorrido. Sobre os criptoativos, na tabela 6, né? Tabela 6. Olha, assim, idealmente, a gente não tem abertura, a gente ainda não tem abertura entre stablecoins e outras formas de criptoativos. A informação que a gente considera até o momento é de uma predominância do outro tipo de moedas, que era a informação que a gente tinha, que a gente já teve no passado. A gente está constantemente acompanhando isso, mas hoje, o fato é que hoje a gente não tem como distinguir as stablecoins do restante. Por isso, esse volume está aqui. Ele pode ser que tenha, mas a gente não sabe. A gente não tem certamente tem, né? Na verdade, o que a gente não tem é a abertura. Então, o total de criptoativos está registrado aqui. A gente a gente vai acompanhar isso continuamente. É um mercado, tem bastante crescimento, né? É algo novo, e a gente vai eventualmente reavaliar se necessário, tá? Tá certo, obrigada. Obrigada, Renata. Eu vou passar aqui para a Marcela, ela tem ainda mais perguntas. Oi, pessoal, a primeira pergunta é em relação à tabela 2. A gente viu uma diminuição aí nas operações por meio de facilitador de pagamentos. Eu sei que a maior parte dessas operações não é de encomenda de pequeno porte, mas eu queria saber se essa é a primeira quebra interanual da série e se é possível estabelecer ou não algum tipo de correlação com o início do remessa conforme e também com o patamar do dólar, né? Já que, enfim, o real se desvalorizou bastante no ano passado. Segunda pergunta, também sobre criptoativos na tabela 6. Renato, qual a visão sua em relação à perspectiva de crescimento à frente? Esse aumento aí de mais de 40% é o que a gente pode ver nos próximos anos, ou deve haver alguma acomodação? E o porquê? Tem gente que fala que por essa linha transita também parte do dinheiro que seria destinado a BEPS. O BC tem essa visibilidade? Obrigada. Obrigado, Marcelo. Eu não entendi o finalzinho do que você falou. O pessoal associa esse crescimento ao quê? Eu acho que eu estou muda. Não, estou ouvindo. Ouvi você falar agora. Está aberto o seu microfone. Parte do pagamento que seria feito a BEPS seria por criptoativos. Tá. Queria saber se vocês veem esse movimento e se ele poderia explicar um pouco desse crescimento também. Tá. Bom, assim, primeiro estamos começando pela segunda pergunta, né?
É difícil fazer uma previsão, claro, e também a gente não tem, assim, a gente aqui, você sabe, a gente não tem a atribuição de fazer projeções, outra área do banco faz, mas eu diria que assim, isso claramente é um mercado novo, é um mercado em franco crescimento, né? E a gente tem visto taxas de expansão bem significativas nos últimos anos, né? Não parece, sim, uma visão muito grosseira, eu diria que não parece haver sinal de estabilização. É razoável que continue havendo crescimento pelos próximos períodos aí, pelo menos por algum tempo. Mas, sinceramente, não, em particular, eu conheço pouquíssimo desse mercado, eu não sei quais são as perspectivas de médio e longo prazo, por exemplo, em relação a isso. Não tenho ideia mesmo. Sobre as bets, não, né? Na verdade, existem hoje códigos específicos para jogos e apostas, né, nos contratos de câmbio, assim, elas não aparecem aqui, não estão incluídas nessa rubrica, nessa linha aqui. Agora, na verdade, elas não estão incluídas nesse valor. Antes você tinha falado, Marcela, sobre as transações de pequeno valor, né, que aparecem na tabela 2. Deixa eu dar uma olhada aqui, onde a gente vê isso está na tabela, na linha 23, né? Então, ali o que acontece é que você tem as facilitadoras de pagamentos, são empresas que intermediam as transações entre o comprador doméstico e os vendedores estrangeiros, ou melhor, digamos, um grande vendedor, né, uma empresa grande no exterior, que vende aqui para muitos compradores, mas não sei, assim, eu não sei, acho que a gente não consegue ver uma relação, estabelecer uma correlação clara entre esse crescimento, o comportamento dessa linha aqui, né, com a política como é que chama mesmo, o negócio conforme lá. Acho que também, assim, não tanto quanto os criptoativos, mas talvez de uma forma um pouco semelhante ao que eu mencionei em relação a serviços de streaming, né? São mudanças de comportamento que o consumidor vai adotando e vai assimilando com o passar do tempo, e que, digamos, provavelmente se você pesquisasse junto à sua família, você veria uma parcela, um percentual maior de compras sendo feitas, né, de forma eletrônica, né, digital, compras pela internet, isso assumindo uma proporção maior do que das compras totais de uma família, em relação ao que a gente tinha anos atrás. Então, acho que existe uma questão de mudança de comportamento, uma evolução do comportamento das pessoas, e isso junto com, claro, com uma situação eventualmente favorável de renda, explica crescimentos nessa linha, então. Mas eu acho que, tanto aqui como no streaming, eu destacaria a questão da mudança, né, de comportamento, não é uma mudança ocorrida, né, no último ano, evidentemente, é algo que já vem de algum tempo, mas acho que ainda não se consolidou, né? Assim, um outro exemplo de que a gente tem na economia, o uso do cartão de crédito, né? Muitos anos atrás, o cartão de crédito tinha uma participação pequena nas compras, na tomada de crédito, e hoje ele é muito mais importante. As pessoas fazem muito mais transação atualmente com cartão de crédito do que faziam antigamente. Da mesma forma, então, streaming e compras por internet, eu acho que são outros exemplos de mudança de comportamento que a gente observa nos dados. Renato, só aproveitando o ensejo que a gente ainda está nesse assunto,
o total do ano mostra uma retração em relação a 2023, né, nas operações por meio de facilitador. Foi a primeira queda interanual da série ou não? Eu não, deixa eu ver, eu não estou com a série na mão aqui, mas a gente tem ela. Eu posso te passar depois, Marcelo? A gente dá uma olhada. Eu Claro. não estou com a série em mãos, não. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela aqui, talvez tenha esse dado, mas não, eu não tenho como ver aqui, mas eu vou eu fico devendo essa informação, a gente passa para você em seguida, tá bom? Obrigada. Nada. Renato, não temos mais perguntas. Dito que podemos encerrar, você teria mais alguma coisa para acrescentar? Não, não. Não, era isso. Só agradecer a participação de todos e acho que segunda-feira, né? Segunda-feira, a gente já está de volta com a nota de estatística de crédito e monetárias. Tá bom? Bom fim de semana para todos. Obrigada. Ótimo final de semana, pessoal. Tchau, tchau.